Boa noite a todos, nobres colegas, ao pessoal que nos acompanha de casa. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 6ª sessão ordinária, da 7ª sessão legislativa, na 18ª legislatura, em 10 de abril de 2023. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à chamada regimental. Antônio Ernesto Fagundes. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Presente. Isabela Flamínio de Paiva. Presente. Ivania Aparecida de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete Souza. Presente. Richard Silva Ferfogna Maguim. Presente. Sandra Aparecido Martins. Presente. Silvana Aparecido Ferreira. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Ofício número 149 de 2023. Assunto: resposta ao requerimento número 5 de 2023. Senhor presidente, em respeito ao requerimento em referência, fazemos uso do presente para encaminhar os esclarecimentos do departamento competente conforme documentação anexa. Sendo que se apresenta, renovo os protestos de elevada estima e distinta consideração. João Felipe Muniz Basile, prefeito municipal. SEBRAE, ofício número 25, de 2023. Prezado senhor, com meus cumprimentos, agradeço o convite para participar da sessão solene de outorga de título de cidadania cacondense ao senhor Tirso de Sales Meireles, vice-presidente do Sistema FAESP Senar São Paulo e membro do Conselho Deliberativo do SEBRAE São Paulo. Aproveito para informar que, por motivo de compromissos assumidos anteriormente, não será possível a minha participação nesta importante celebração. Certos da compreensão, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Manuel Henrique Farias Ramos. Recebemos um convite, primeira gastronomia típica nordestina de Mococa, a serem realizados no dia 14, 15 e 16 de abril, o local Praça da Cidadania, na Avenida Monsenhor Demóstenes Pontes. Ofício número 152, assunto encaminhamento de atos municipais. Senhor presidente, cumprindo determinação da Lei Orgânica Municipal, encaminho para apreciação os atos municipais promulgados e publicados, portarias, lei e decretos. Sendo o que se apresenta para o momento, reitero os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, João Felipe Muniz Basile, prefeito municipal. Recebemos com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação o projeto de lei número 3 de 2023, que dispõe sobre denominação da Rua 8 do loteamento Boa Vista da Barra, no distrito de Barrânia. Recebemos também com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação o projeto de resolução número 7 de 2022, que dispõe sobre denominação da Secretaria de Comunicação Social Alair Ferreira. Também da Comissão de Justiça e Redação, o projeto de lei número 54 de 2022, que trata da criação dos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, junto ao artigo 259, da Lei número 2.457, de 28/10/2010, que dispõe sobre a instituição do Código de Posturas do município de Caconde e da outras providências. Também recebemos o parecer das Comissões de Obras e de Finanças em conjunto, emitido ao projeto de lei número 1 de 2023, do Executivo Municipal, que acrescenta o artigo 42, letra B, à Lei número 2.457, de 28/10/2010, que dispõe sobre a instituição do Código de Posturas do município de Caconde e da outras providências. Recebemos da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento o projeto de lei número 2 de 2023, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Arquivo Público Municipal de Caconde, São Paulo e da outras providências. Indicação número 51, de autoria da vereadora Isabela Flamínio de Paiva, indicando ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de realizar um mutirão ou campanha de plantio de árvores em nossa cidade. Indicação número 52, de autoria da vereadora Isabela Flamínio de Paiva, indicando ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de permitir que o pagamento de IPTU seja realizado por meio de débito automático. Indicação número 53, de autoria da vereadora Isabela Flamínio de Paiva,
indicando ao senhor prefeito municipal para que realize um estudo para a formulação de um projeto de ecoponto em nossa cidade. Indicação número 54, de autoria dos vereadores Sandro Aparecido Martins, Danilo Lima Cipollini e Silvano Aparecido Ferreira, indicando ao senhor prefeito municipal para que realize o devido conserto do buraco formado na rua Alonso Leonel de Paiva. Indicação número 55, de autoria dos vereadores Sandro Aparecido Martins, Danilo Lima Cipollini e Silvano Aparecido Ferreira, indicando ao senhor prefeito municipal para que estude formas de reforçar a segurança das creches e escolas municipais. Terminado o expediente. Previamente escrito no expediente, concedo a palavra ao vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, que tratará de assuntos relacionados ao Ministério Público, Casa da CPFL. Palavra, presidente. Palavra concedida. Ai, cara, deixa eu posicionar essa errado aqui. Então, boa noite aos colegas, e ao presidente e ao pessoal que está em casa. O ano passado, só para a gente contextualizar e, né, prestar informação também, me posicionei firmemente com o acontecido, eu só não me lembro quando que foi agora, hein? Segundo semestre do ano passado, né? Segundo semestre, né? Bom, houve uma sequência de uma situação, né, de fatos, que ocasionou o posicionamento aqui dentro do plenário e também a provocação do Ministério Público, né? Encaminhei uma notícia de fato para que ele apurasse a situação e, caso necessário, tomasse as providências cabíveis. Pois, né, é o Ministério Público que responde por esse tipo de situação também. Bom, fato, resumidamente, era uma situação onde a CPFL tinha autorização de utilização do imóvel há muito tempo, né, uma concessão, pois ela é uma prestadora de serviço público, embora com capital privado, e tinha ali, há muitos anos, a autorização de utilizar a sede administrativa. Não sabemos o motivo, houve o abandono por parte deles por muito tempo, estima-se mais de 10 anos, descumprindo, nesse sentido, a sua responsabilidade perante o imóvel, que é da União, por natureza e por direito. Cabia a responsabilidade deles a conservação da estrutura, que era uma estrutura antiga, que remontava uma cidade nossa há mais de 100 anos, enfim. Na situação do abandono, houve, salvo engano, em 2017, a ocupação do imóvel por parte do grupo no PEAC, responsável por cultura e pesquisa também. Em 2017, durante 5 anos ou um pouco mais, o imóvel que estava abandonado teve uma função social por alguns anos. Registros de crianças, né, mães, famílias frequentando o lugar que não tinha uma função social, acabou tendo, ainda que sem autorização. E isso, dentro da questão do direito, ela é possível, desde que você abandone e não dê a função, a arte tomou conta. E, bom, foram tentando criar situações, enquanto havia o impasse com o poder público, que, infelizmente, no município, a gente nunca teve a oportunidade de ter uma estrutura, tanto jurídica quanto de investimento público mesmo, para que grupos, iniciativas, artistas do município, da zona rural, da Barranha, tenham a sua oportunidade de prosperar. Infelizmente, não houve um amparo, participei de algumas reuniões do que fazer com a situação que havia a ocupação do grupo, junto à CPFL, junto ao Poder Público. Tentamos mediar uma situação
existem documentos, registros aqui na casa, tanto também junto à prefeitura, das reuniões, que tentava se criar uma situação. Não houve uma resolução, havia várias situações naquela época. Bom, fato o grupo em 21 e 22 teve o corte da energia no imóvel, não teve uma oportunidade, os bens de apresentação, né, que eram poucas coisas, mas haviam ali coisas que foram conquistadas, estavam dentro do imóvel, e durante o impasse houve, na canala da noite, sem autorização, e descumprindo também o acordo, né, de conversa que a gente estava tendo, a reocupação pela própria CPFL do lugar, trocando cadeado, derrubando o imóvel de uma hora para outra, sem autorização do poder público, sem nenhuma comunicação mesmo, porque você precisa derrubar algum imóvel, seja qual for, para fazer uma construção, precisa de ter autorização, e não tinham. Fiz, 5 dias depois, a denúncia, meia hora depois, houve o embargo por parte da prefeitura, reconhecendo que não havia realmente autorização, e, enfim, aí, novamente, uma situação, esse impasse, né, ante essa derrubada do imóvel. Bom, fato na semana, entrei com representação no Ministério Público, questionando a análise das responsabilidades, né, porque existia, de fato, vários documentos comprovando que a posse é da União, que o limite da CPFL seria a conservação, está tudo bem escrito. Bom, enviei, no final do ano, se eu não me engano, próximo a dezembro, houve a resposta negando o pedido e recorri do pedido, aí já com mais documentos, né, com um aporte teórico maior, questionando e também colocando de plano de fundo a situação que era o principal ponto, né? Porque o Ministério Público tinha falado, olha, não tem como proteger, porque não existe um estudo dizendo que esse imóvel é histórico e deve, portanto, ser protegido. Mas aí entrava numa contradição, porque nós não tínhamos e não temos ainda nenhuma lei municipal e nenhum conselho de cultura, nada no sentido que possa proteger imóveis históricos do município. Então, não tinha como ter um estudo do imóvel, porque a gente não tinha nem a política para proteger. E, portanto, entendo que era uma consequência esse tipo de situação e poderia recorrer em situações parecidas, porque a gente realmente não tem nenhuma estrutura que impeça isso. E era esse o fundamento geral do meu pedido. O recurso foi analisado recentemente, faz um mês, eu consegui falar agora, a gente teve várias situações que eu não consegui passar para a população. Então, o recurso foi negado, sob o argumento de que não houve responsabilidade para estar sendo apurada e que deve o arquivamento, né? Mas, ao mesmo tempo, sobre as questões de responsabilidade tanto do CPFL quanto da Prefeitura. O Ministério Público entendeu que não havia nada a ser apurado. Mas, ao mesmo tempo, ele admite que, na cidade, de fato, não existe a lei que é de cultura, que é de 2007, ela ainda não foi executada, ela não saiu do papel. Precisa de um decreto, né, do prefeito para que crie o Conselho de Cultura, para que comece a se trabalhar questões desse tipo. Então, nessa decisão, ele arquiva 2 situações e abre 2 frentes para continuar novos procedimentos, que é perguntando e falando por que a lei não foi executada e não está sendo executada ainda, cobrando que isso saia do papel, né? E a segunda era sobre o plano diretor, que também está em andamento no município, porque as questões de patrimônio, de território, ela está envolvida nessas 2 questões. Bom, então, o que eu tinha para anunciar é isso. As questões estou dizendo também porque, assim que sai a decisão, a CPFL
acho que já com a autorização da prefeitura, já com o projeto aprovado, tudo, está com a obra em andamento, e tem um outro procedimento ainda do Ministério Público, cobrando da prefeitura e dos departamentos que a lei aprovada aqui em 2007, esqueci o número dela, ela saia do papel, cria-se o conselho, estrutura e políticas públicas de proteção e tal, sobre a questão do cultural. E isso é tão importante porque não é só sobre uma questão de casa, é uma questão que envolve algumas coisas que a gente precisa melhorar. Inclusive, a própria forma de lidar com grupos do município, pessoas, crianças, jovens, adolescentes, mães. E a gente precisa estar preparado até para receber recursos federais, estruturar melhor os departamentos, ter mais gente para trabalhar, abrir chamamentos públicos. Sei que tem pessoas competentíssimas dentro desse departamento, que é séria, vive a história da cidade intensamente e sabe do que a gente está falando, que tem que realmente ganhar forças para que isso seja fortalecido. Ressalto que a importância disso é que teremos agora o Ministério da Cultura, que volta agora, voltou, né, recentemente, tinha sido excluído, foi recriado. Temos a Lei Paulo Gustavo, que será regulamentada em abril. Em maio já haverá liberação de recursos federais para o município. E a Lei Aldir Blanc II terá a regulamentação em junho e julho e a liberação de recurso em agosto. Então, portanto, esses recursos federais tendem a começar a rodar por aí. A gente precisa ter projetos, pessoas trabalhando dentro da cultura e o principal meio é o conselho, a estruturação da conferência, enfim. E todos os bens de proteção do município, os bens públicos e tal. Então, era essa atualização, né? Como dei a cara naquele momento, estou aqui de novo dando as cartadas. E, se tiver mais informação, presidente, assim que o MP for respondendo, né, não sei se agora vem para mim ou para o senhor, puder ficar inteirado do assunto, até para continuar passando para a população essas informações. Agradeço. Obrigado. Também previamente escrita no expediente, concedo a palavra à vereadora Isabela Flamínio de Paiva, que tratará de assuntos relacionados ao seu trabalho no papel de vereadora. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Eu fiz uma indicação hoje e eu gostaria de falar já agora, nesse momento, sobre isso, que é algo que envolve outros assuntos, então, na parte da explicação pessoal, eu não vou conseguir falar tudo. Caconde tem um problema sério com a questão do lixo. É algo que a gente já está vendo há muito tempo. E não falo apenas assim, em questão de separação de lixo, eu já falo sim, da situação onde é depositado o lixo, como é feita a reciclagem, quais as condições que os recicladores enfrentam, os locais que estão as caçambas. E, tendo em vista que a gente está tendo a elaboração do plano diretor, que é uma empresa extremamente competente e técnica, eu acredito que é o momento dos departamentos responsáveis conversar nas reuniões que estão tendo e encontrar uma solução. Uma solução que eu vejo, mesmo sendo leiga, mas pela experiência que eu já tenho nesses 2 anos e meio, é ser feito um ecoponto em Caconde. Eu consegui, o ano passado, recurso com o deputado Barros Munhoz. Não sei por que não foi feito, procurei saber, não consegui contato, nem lá em São Paulo. Aqui no município também não obtive resposta, porque esse dinheiro tinha vindo para o ecoponto. Uma vez me falaram que a gente precisava de ter uma área para ser feito isso, e que não tinha. Então, eu penso assim, que se realmente não tem uma área, que seja estudada uma área e que faça a desapropriação para fazer o ecoponto. No lugar que está sendo depositado o lixo, eu acredito que pode até ser que lá seja um lugar para ser feito, porque antes que a população pense que vai ficar cheirando lixo, como algumas pessoas às vezes acabam reclamando e que eu também concordo, o ecoponto não tem nada a ver com lixão, não tem nada a ver com depósito de lixo, só pesquisar, hoje todo mundo tem acesso à internet.
para ver como que funciona isso. E, com base nisso, eu penso que tem que ter uma conversa com os recicladores, trazer eles, marcar uma reunião, pode usar aqui do nosso espaço, tem o Cine Teatro Alvorada, enfim, conversar com eles e oferecer cursos, disponibilizar cursos para eles, porque muitas famílias vivem daquilo. Eu conheço várias pessoas que trabalham com isso. E eu acho que falta a gente conseguir auxiliá-los para que a gente tenha uma coisa mais organizada. Está muito bagunçado. A gente tem caçamba de lixo na entrada da pizzaria que ganhou de melhor pizza do Brasil. E isso é reclamação minha, nem é dos proprietários. Ali da entrada para os ranchos, os turistas que vêm para a cidade. Como que a gente é uma instância climática? É instância climática, a gente não pode ter determinadas indústrias. Eu sempre defendi isso, falo, turismo é a maior indústria que a gente pode ter para gerar emprego. Mas não tem cabimento uma cidade que é uma instância climática ter essa situação. Você vai vindo de Itapiratiba, está uma baita de uma caçamba, que faz 2 meses que eu estou pedindo para retirar de lá. E não é porque está incomodando o morador, porque está incomodando o pessoal que mora ali. Está incomodando qualquer pessoa que passa ali e vê aquilo ali é horroroso, não tem cabimento ter uma caçamba de lixo na entrada de uma cidade que é maravilhosa, como Caconde. Então, como que a gente vai receber o turista? Eu acho que a gente tem que deixar a entrada da nossa cidade bonita. E deve ter soluções, eu não sei, é que eu realmente não consigo, né? A gente tem muita demanda, é muita gente mandando mensagem, indo no escritório, parando a gente na rua, é muita coisa para a gente estar correndo atrás. Mas eu ainda quero fazer uma pesquisa, e eu acho que nos departamentos, né, eles são em mais pessoas do que eu sozinha, para ver como funciona em outras cidades. Eu não vejo isso quando eu vou em Poços de Caldas, só se eu estiver assim, muito enganada. Eu não vejo isso em muitas cidades que a gente vai. Então, vamos fazer a nossa cidade. E se tiver... não, Isa, tem sim, lá em Poços tem, me mostra. Lá... Vamos ver um lugar que a gente pode pegar como espelho, vamos procurar ver o que dá para a gente fazer para resolver, vamos olhar para frente e encontrar soluções, porque eu penso que vai ser muito bom para a administração resolver a questão do lixo, para o pessoal que trabalha com isso, é algo que para eles vai melhorar as condições que eles trabalham. O pessoal joga o lixo tudo misturado, é uma bagunça, e aí eu incluo o Parque Prainha. Eu fui lá na semana passada, nossa, tinha muita gente, eu não tenho noção, assim, mas para mim tinha mais de 1.000 pessoas. Eu fui uma das últimas a sair de lá. Eu fiz questão de olhar. O pessoal não está deixando lixo. Até conversei com o seu João, com o seu Salomão, porque às vezes coincidiu naquele dia de não deixar e outros dias estarem deixando. Eles falaram, não, Isabela, realmente o pessoal está juntando tudo o lixo. Só que aí, o que eu enxerguei que falta, e estou conversando aqui, conversei com eles mais ou menos por cima. Tem umas lixeiras, e aí tem até umas lixeiras que são apropriadas. A gente precisa de... Já que vai gastar, então vamos gastar com uma coisa que funciona, fazer um negócio bonito, um negócio organizado, porque lá está indo muita gente, famílias daqui da nossa cidade que fazia muito tempo que não tinha oportunidade de estar tendo um momento com as crianças, brincando, divertindo. Lá está organizado, colocaram segurança, está um clima familiar, o bar está funcionando bem, está tendo caiaque. Nossa, a prainha está a coisa mais linda. Mas então vamos organizar? Aí faz umas lixeiras que sejam próprias para aquele lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá entra cachorro, então o cachorro vai lá, revira tudo. Aí fica os dois lá tendo que pegar. Então, já fazer um negócio organizado, um negócio que separa, já separa a latinha para a pessoa que vive vendendo aquilo, que ela não precisa de ficar revirando o lixo. E aí eu entro na questão do código de posturas, que, para ser sincera, eu não vou dizer, desde que eu voltei para Caconde, que eu trabalhei na prefeitura, hoje como vereadora, eu nunca vi uma divulgação sobre o que é previsto no Código de Posturas. E até hoje, a gente conversando no grupo da comissão, a gente estava falando sobre isso. Tem um artigo no Código que fala sobre o governo municipal, então a prefeitura, o executivo, junto aqui com a Câmara, com a comunidade da nossa cidade, desenvolver políticas de ações que visem a conscientização da população. Por que as pessoas não param o carro em frente à farmácia, lá na porta do Cicobi? Porque tem uma placa lá que não pode parar. Infelizmente, as pessoas só deixam de fazer as coisas quando elas são penalizadas. Então, a gente tem que resolver essa situação do lixo em Caconde. Conscientizar a população, realizar programa de limpeza, mutirão, começar nas escolas. Não sei, gente, eu só acho que não pode continuar do jeito que está. Para ser sincera, eu ando bem esgotada, porque eu sinto que tudo que eu fiz nesses
2 anos e meio, não saiu do papel. São vários projetos de lei, várias indicações, e eu não sei o que acontece. E eu falo, eu não sou uma pessoa que não fala. Eu falo, eu vou nos departamentos, eu cobro, e as coisas não acontecem. Eu fiz um projeto de lei, eu não sei se a prefeitura negou, e aí eu fiz por indicação, adote uma lixeira. Então, a Ivani tem o salão de beleza dela, ela vai adotar a lixeira do primeiro quiosque lá da prainha. Ela vai pagar, ela vai ter a propaganda dela. Sabe, trabalhar com parceria, resolver a situação. Isso dá para fazer em vários lugares, no Mirante, nos pontos turísticos, na cidade em si. Hoje estava vendo, não sei se vocês repararam, está com pouquíssimos varredores, porque acabou o programa do Bolsa. E aí eu até perguntei para uma hoje, eu falei, escuta, a população joga lixo ou é mais folha? Ela falou, Isabela, eles jogam lixo, fora o lixo que eles colocam na rua, que o cachorro revira. Então, precisa de organizar, e eu acho que isso não é difícil. E eu não estou falando isso e não estou cobrando isso do prefeito, que eu falo que isso é função dos departamentos dele. Tem coisa que é o prefeito que tem que resolver, tem coisa que eu tenho os departamentos que têm que ter autonomia para resolver. Então, que resolvam. Está numa situação sem condição e, aproveitando, então, eu fiz essa indicação para ter um plano direto, um projeto de um ecoponto. Para quê? Que eles sempre falam, né, para a gente correr atrás. Para a gente correr atrás, igual eu consegui o ano passado, e por que não deu certo? Não tem projeto, não tem área? Então, correr atrás disso para a gente ter um local para ser feito. E correr atrás de cursos, correr atrás de ter esse diálogo com os recicladores e tentar, de alguma forma, melhorar essa situação e deixar a nossa cidade mais bonita, eles tendo mais condições de trabalho também. E a cidade está limpa, está organizada, está como ela merece. Porque a gente tem, não sei se a gente tem noção, né, mas a gente perguntar para qualquer pessoa que vem na nossa cidade, que a gente encontra, que você vai na Prainha, você vai no Mirante, você vai na Usina Velha, todo mundo fala, que cidade maravilhosa. Talvez falte a gente ter consciência do tanto que a nossa cidade é maravilhosa e trabalhar para que ela fique bonita, para a hora que a pessoa chegar, ela se encante cada vez mais com Caconde. Obrigada. Peço a palavra para usar 5 minutos. Concedido. Acho que não saiu. Desculpa, eu falei baixo. Coloquei o tempo aqui para complementar que a colega... Falou 11 minutos. Que a colega Isabela disse, eu acho fundamental toda a fala, até porque faz 2 anos que eu, enquanto presidente, falava sobre a obrigação nossa frente ao programa Verde Azul, frente a todo o arranjo que a gente precisa ter de política da questão do resíduo, lixo, porque hoje eu acredito que a gente precisa sentar de fato e rearranjar ela, porque se ela foi adaptada para um momento de emergência, porque a gente estava fechando, né, nosso lixão para arrumar uma outra solução rápida, ao mesmo tempo a gente precisa repensar, porque, queira ou não queira, a gente está enterrando dinheiro. É bem isso. E o dinheiro vai para uma cidade vizinha. Todo o potencial energético de restauração é feito pela empresa, então a gente paga quem toma conta do reciclado, quem toma conta do orgânico, enfim, tudo é a cidade vizinha. E não é sustentável, não faz muito sentido isso. Até porque, volto a dizer que eu disse e falei durante bastante tempo, é dinheiro, foi bem falado. Tem a questão dos resíduos, né, da reciclagem. A gente não tem uma política efetiva nenhuma. É até perigoso o que acontece hoje na cidade. A gente fecha os olhos do que acontece. Quem vive, sobrevive disso, vive as duras penas e não é organizado. Precisava ser, inclusive, até incentivado, porque isso é riquíssimo, gera recursos, gera limpeza, e bem organizado, empregos formais. Era, inclusive, disso que se trata a lei de economia solidária. Cooperativas, organizações, incentivo, formalidade. É bem por esse caminho. E também tem o caminho das questões orgânicas, também, que a gente precisava ganhar o espaço e alguns pontos com a população, porque hoje, repare, o que a gente pega no nosso lixo,
comida por dia produzida, a gente encaminha para o aterro, e a gente paga pela tonelada do que é pesado, entende? Então, quanto mais práticas que a gente conseguir introduzir na população, de alguma forma, que existem diversas políticas disso, tanto de compostagem, moeda social que vincula a própria feira, tudo, você retira um pouco uma parcela desse lixo, desse resíduo, e você deixa de pagar a empresa, porque vai cair o número e a quantidade de tonelada, e esse dinheiro circula na cidade. Existem formas de compensação ambiental para essas pessoas que trabalham, porque são trabalhadores que auxiliam o departamento ambiental. Se a gente não tem pessoas, número, né, no meio ambiente, que de fato, com respeito, funciona sob questões emergenciais, que tem que ser muito mais do que isso, porque uma cidade turística, ambiental, ela tem que ter um pensamento mais programático, mais efetivo, porque dá dinheiro para as pessoas, dá condição de evoluir a cidade em diversos pontos, ficar reconhecida com selo verde, com selo turístico, com reprodução, com utilização dessas coisas. Digo porque podem pesquisar, existem excelentes iniciativas no estado de São Paulo e no Brasil todo que salvam famílias. E também para a gente introduzir, de fato, a população para aprender. Eu tenho aprendido agora também, tardiamente. Falhei com boa parte da minha vida. Hoje, mais atencioso nessas causas, porque é dinheiro, é saúde, é o cuidado da cidade de limpeza. Então, Isabela, é uma pauta que eu vou engrossar com você de novo, tantos projetos de leis que você já passou na casa, as indicações, os que eu também... A gente vai conseguir aprovar esse ano ainda, a gente vai debater o IPTU verde, porque é também sobre essa questão. Enfim, a gente está perdendo dinheiro e a gente não organizou a questão dos resíduos, porque ainda convivemos com uma sujeira tremenda e sem pensar saídas para isso. E tem caminhos, exige um esforço, porque sabemos que a prefeitura é limitada em termos numéricos e quem é o principal ator nas questões ambientais é a população. Só que ela não pode ser só responsabilizada, ela precisa ser beneficiada. Aí vem a política ambiental de incentivo, de educação e um arranjo efetivo em educação, trabalho e renda nesse aspecto. Obrigado. Senhor presidente, eu posso pedir uma parte da palavra, por favor? Pode. Bom, já que a Isabela está comentando a respeito dos lixos, eu gostaria também de aproveitar e falar que ali no portal, ali em cima, onde a gente faz caminhada, ali na Avenida Brasil, lá em cima, do lado do estacionamento da cooperativa, tem uma lixeira ali. O pessoal não está suportando o mau cheiro daquela lixeira. Tem um bambuzeiro lá, o pessoal faz a caminhada e vira lá na frente e volta. Até os caminhoneiros, eu estava conversando com uns lá semana passada, eles não estão suportando. Tem uns que almoçam ali naquele local. O pessoal da cooperativa não está aguentando. Eu ia até fazer uma indicação, se possível, o prefeito retirasse aquela caçamba que está lá, né, uma caçamba de lixo, que o caminhão pega. Mas tão insuportável o mau cheiro, o certo é a retirada ali. Sabe, muita gente faz caminhada de manhã, eu faço caminhada ali, minha família faz, os amigos nossos ali. Está insuportável o mau cheiro, muito, é muito. E esse dia eu vi os dois caminhoneiros lá almoçando naquele lugar ali, gente. O mau cheiro é muito grande. Então eu gostaria que o prefeito retirasse, pedisse para retirar aquela caçamba dali, sabe? Que não tem condições de manter ela naquele lugar. E parabenizar a Isabela, viu, Isabela, por você estar comentando sobre isso, e importantíssimo o assunto que você propôs hoje aqui para nós, e a gente está de acordo, né? Quando a gente está sabendo realmente que não tem condições. A prainha está linda, igual você falou, a entrada da cidade até queria parabenizar ali na Avenida Liberdade, olha que lindo ficou ali, aquele plantio de flores que teve ali, sabe? Ficou lindo a entrada. Então, só que algumas coisas que a gente não concorda, a gente tem que falar. Então, a respeito dessas lixeiras, tem locais aí que não está adequado, para ficar essas lixeiras, certo? Ela retirar mesmo dali, entendeu? Ou fosse lá para a pecuária, mais para baixo, algum lugar para lá, que não atrapalhasse naquele local ali, não tem condições de manter ali. Obrigado, gente. Obrigado. Continuando, concedo a palavra aos presidentes de comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A comissão de obras se reunirá no final da sessão. Obrigado. Presidente, palavra.
Palavra concedida. Peraí, deixa eu te ver. Eu me confundi aqui. Bom, então a Comissão de Justiça e Redação encaminhou 3 projetos, como foi lido no expediente pelo diretor. Um de nome de rua em Baia Rânia, um projeto de resolução aqui da casa, também de nome da secretaria, e o código de postura, que é um projeto do executivo. Então, provavelmente vai para a próxima comissão e em breve deve entrar na ordem do dia. Agora, os que estão aguardando parecer jurídico é o PL do Executivo da Zona de Urbanização, que já foi feito o pedido, já deve caminhar essa semana. O PL também do Executivo, que entrou semana passada sobre a modificação na lei da REURB, foi encaminhado para o jurídico da casa e também da UVESP. Em breve, assim que chegar para a gente, voltamos da caminhamento. E relembrando, dia 13, agora, quarta-feira, às 7 horas, a gente vai fazer uma reunião entre os vereadores e interessados da área sobre o Códigos de Obra, que é outro projeto de lei do Executivo que está na casa. É isso, presidente. Qualquer outras informações a gente está passando. Obrigado. Mais alguma comissão? Passamos agora à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicito ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Antônio Ernesto Fagundes. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Presente. Isabela Flamino de Paiva. Presente. Ivania Aparecida de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete Souza. Presente. Richard Silva Ferfoglia Maguim. Presente. Sandro Aparecido Martins. Presente. Silvana Aparecido Ferreira. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia. Nós teremos em única discussão e votação o projeto de resolução número 6 de 2022, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Caconde, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim. Recebeu o parecer favorável em conjunto, não favorável da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento e também da Comissão de Justiça e Redação. Tem emenda não? Tem emenda não? Eu acho que tem sim. O relatório tira. Tira porque a UVESP apontou alguns. Exclui alguns. Vou colocar emenda depois. O relatório da Justiça. O jurídico da UVESP apontou alguns para tirar. No referido parecer tem algumas sugestões aqui, retirando alguns artigos, né? E os artigos foram retirados do projeto original os artigos 6º e a regra prevista no artigo 7º, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A e C. De acordo com a análise do parecer jurídico, as condutas regulamentadas nesses artigos eram muito abertas, o que poderia prejudicar a segurança. Outra alteração realizada no projeto foi retirada dos artigos 27 e 31, que trataram da corregedoria parlamentar. Essa decisão foi tomada porque a regulamentação das condutas que transgredem a ética e o decoro parlamentar, a previsão do processo disciplinar e o conselho composto por vereadores já são suficientes para garantir o cumprimento do Código. Além disso, a condução do presidente da Câmara Municipal de Caconde, amparado no regimento interno, é fundamental para liderar esse processo. Então, tem essas alterações sugeridas pela Comissão de Justiça e Redação. Coloco a emenda em discussão. Palavra, só para explicar. Palavra concedida. O projeto, ele visa, como o ano passado a gente veio com algumas resoluções para estruturar e regulamentar algumas situações aqui da casa, até para se adequar também
as exigências do Ministério Público, o tribunal, que vivi falando ano passado, a parte do código também entra dentro desse contexto, que é o contexto também que o senhor, excelência, no ano passado a gente ficava conversando sobre a atualização da lei orgânica, a atualização do regimento, e a questão desse código, ele regulamenta uma parte do regimento, como várias outras partes a gente precisa regulamentar, que ela é bem curta, que gera uma insegurança, eventualmente, quando for preciso utilizar desses mecanismos. E, por se tratar de uma questão de transparência, a gente já implementou várias medidas na casa, essa é mais uma que dê uma sustentação, né? Então, em um momento que for utilizar, no momento de crise, a gente tem agora, pelo menos, uma regra, um caminho, que dá realmente muito mais segurança para todos os colegas, e principalmente para Vossa Excelência, que vai ter onde se amparar no comando dos trabalhos aqui da casa. Os artigos que foram retirados do projeto foram sugestões da UVESP, né, o parecer jurídico externo nosso, que viu que havia algumas palavras e algumas situações que não cobriam a nossa realidade, que a gente deixou passar, e depois voltamos atrás. Veja aí que é importante aguardar os pareceres, e a comissão entendeu que isso era importante, então a gente só adequou de novo, tirou algumas situações que, de fato, depois que olhando mais com calma, não faziam sentido, e a comissão, a própria presidência, tem condições do que sobrou do texto, dar ele a sua finalidade executiva. Mas é uma questão, o próprio código em si é uma regulamentação de uma parte de nosso regimento. Mais alguma contribuição? Coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovada a emenda por unanimidade. Coloco o projeto todo, já com a emenda incorporada, em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia. Solicito ao diretor da Secretaria que anuncie a matéria da ordem do dia da próxima sessão. Nós teremos em única discussão e votação o projeto de lei número 3 de 2023, que dispõe sobre denominação da Rua 8, do loteamento Boa Vista da Barra, no distrito de Barrânia. O projeto de resolução número 7 de 2022, que dispõe sobre denominação da Secretaria de Comunicação Social, Alair Ferreira. O projeto de lei número 54 de 2022, que trata da criação dos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, junto ao artigo 259, da Lei número 2.457, de 28/10 de 2010, que dispõe sobre a instituição do Código de Posturas do município de Caconde e da outras providências. O projeto de lei número 1 de 2023, do Executivo Municipal, que acrescenta o artigo 42, letra B, a Lei número 2.457, de 28/10 de 2010, que dispõe sobre a instituição do Código de Posturas do município de Caconde e da outras providências. E, por fim, o projeto de lei número 2 de 2023, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Arquivo Público Municipal de Caconde e da outras providências. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos, público presente, público de casa, senhores vereadores. Como eu faço parte da comissão de obras, gostaria de amanhã marcar com o presidente da comissão de obras, Edivaldo, e o senhor Antônio também faz parte, para a gente se reunir, marcar um horário, para a gente acompanhar, né, umas obras aí que estão sendo executadas na cidade, porque a semana passada tem uma empresa aí que ganhou uma licitação, ela deu começo numa obra aí, então teve uma ligação para mim que a obra estava sendo começada, estava irregular, eu fui lá fiscalizar essa obra, até liguei para o vereador Edivaldo, para ele vir na cidade, para a gente acompanhar. Fui lá conversar com o moço,
Ele falou que eu não tinha que estar lá porque era assunto da engenharia. Pois bem, eu fui procurar informação, a obra era para ter começado, essa obra com tijolo, a obra está sendo começada, estava com bloco, já tinha uns 5 metros de construção. Eu fui falar para ele que estava irregular a obra, ele achou ruim comigo. Então de agora para frente, ele vai ver com quem que está lidando. Porque se nós é vereadores, não é obrigação nossa fiscalizar as obras. Então ele começou a obra errada, a obra começou com bloco, a obra era para ter começado com tijolo, uma obra de mais de R$136 mil. Então, desculpa que quando eu tenho que falar, eu falo. Se vai doer em alguém, para mim não interessa. A gente está aqui para isso. Não estou aqui para puxar saco do prefeito, puxar saco de ninguém. Eu estou aqui para cumprir o meu papel. Então, eu quero convidar os vereadores amanhã aqui da Comissão de Obras para a gente ir acompanhar essa obra que está sendo executada. Então, várias licitações na cidade, essa pessoa pegou, ganhou. Alguns ficou de fora, sempre ele entra com umas licitações aí. E não entra com a empresa no nome dele, ele entra com 3 empresas. Então, agora ele vai ver com quem ele está brincando. Ele falou na minha cara que eu não era engenheiro para estar acompanhando a obra. Então, eu conversei com ele, teve que desmanchar, foram lá, fizeram ele desmanchar a obra que ele tinha começado de bloco, tem foto de tudo lá, e começou agora com bloco, com tijolo, ser construído com tijolo, que era para ser construído. Então, ele está executando umas 5 obras dentro de Caconde, e obras grandes, vai começar uma de mais de R$2 milhões. Então, o dinheiro do povo não é brincadeira, não. Então, a coisa tem que ser séria, né? As coisas têm que ser sérias. Eu fui falar com ele, achou ruim, colocou eu numa fria aí, então, agora para frente, doa quem doer. Mas, a partir de amanhã, a obra está começando com o funcionário, está sem os aparelhos de proteção, né, que a gente esteve acompanhando lá, é o IPI que fala, né? Está sendo executada essa obra, está irregular o que está fazendo. Funcionário, que eu estou sabendo, está executando essa obra sem registro de carteira. Então, doa quem doer, mas então, a partir de amanhã a gente vai começar a pegar pesado. Boa noite, por hoje é só. Obrigado. Senhor presidente, Palavra concedida. gostaria de parabenizar a nobre colega Isabel pela atitude aí e ser solidário também, Isabel, porque as indicações que a gente faz também não é atendida. Até, inclusive, o projeto de leis que a gente fez foi até vetado. Você sabe disso, que a gente estudou, a doutora Maiara nos ajudou. E, assim, foi até, para a gente, até lamentável acontecer esse tipo de situação. E a respeito da caçamba lá, também, Isabela, foi pedido pelo próprio morador que fosse trocado. Eu conversei com o Anderson, com o Paulinho, eles falaram que estava procurando um local mais adequado. Até eu sugeri lá no trevo, que vai para Bucane da Serrinha, que eu acho que é legal ali. Mas também tem um outro, né, assim, mais um agravante, que é o mais sério, que eu acho que deveria ser feito campanhas dentro das escolas, que eu acho que a gente pega as crianças e eles ajudam muito, que leva para dentro de casa, a respeito do lixo, né? As pessoas param lá na caçamba, jogam o lixo lá de fora da caçamba, por isso fica aquele mau cheiro também. E sobre o reciclável, nós estivemos conversando até com os meninos lá, eles estavam tentando fazer uma reunião entre os próprios catadores de reciclagem, tudo, para montar uma prensa, tipo uma cooperativa, para estar ajudando eles também. Mas parece que não estava conseguindo ter um acerto entre os próprios catadores, é complicado também, né? Mas, enfim, a nossa luta continua, nós estamos aqui para lutar e a gente não vai desistir nunca, quando estiver aqui, né? Se possível, até depois também. Então, eu gostaria de você contar com a minha colaboração sempre aí, tá bom? E eu gostaria também hoje de estar agradecendo o pessoal dos agentes comunitários, começaram um excelente trabalho. Agradecer os agentes pelo trabalho que iniciaram essa semana, que é um arrastão de combate à dengue. O trabalho é feito para retirar todo tipo de material que possa servir de criador para o mosquito da dengue. E aí eu tenho aqui uma relação dos bairros que eles estão passando. Hoje, 10 de abril, segunda-feira, no bairro São José, Água Branca, Alvorada, Bela Estância. 11 de abril, terça-feira, no Santa Lúcia, Santa Cruz e Santo Antônio. 2 de abril, quarta-feira, Portal da Estância, Nova Estância, Bela Vista, Cristais. 3 de abril, na quinta, Varja, Centro, Jardim dos Estados, Redentor. E dia 14 de abril, na sexta-feira, no Barrânia.
E a gente fez uma indicação também, eu, o nobre colega Danilo e o Silvano, sobre na rua Alonso Leonel, que abriu uma cratera. Aí a máquina foi lá para consertar, para abrir, lá para arrumar, a máquina quebrou e ficou lá a céu aberto. Então está dando mau cheiro, tá lamentável também essa situação, né? Infelizmente, a gente está gritando no vento aí. Então, enfim, eu não quero criticar ninguém, mas também a gente está fazendo aqui o papel de vereador que é solicitado pelo povo. É o povo que solicita a gente. Eu já falei que várias vezes que eu não imagino nada, deito, durmo, levanto, pensando, imaginando as coisas. Se eu procuro é porque o povo me procurou, por isso que eu tenho que dar uma resposta para a população. E aí a gente fez uma indicação também para que a gente tinha feito uma indicação o ano passado para colocar a segurança nas creches também. Quero me solidarizar lá com o pessoal de Santa Catarina também, a tristeza muito grande que aconteceu lá. E aí a gente pediu para estar contratando vigilante, tal, para pôr na porta das creches ou escola, mas aí o prefeito lançou uma campanha aí, que eu acho que já vai dar uma ajudada boa, mas, se possível, reforçar o policiamento, nem se fosse com o pessoal aí da atividade delegada, pelo menos nesses momentos críticos que está se passando pelo país, aí, pôr o pessoal durante o dia também, para dar dando um reforço na parte da escola aí. Então, hoje eu gostaria de agradecer mais uma vez a Deus e falar que a gente está aqui lutando sempre. Eu, enquanto for vereador, eu não vou desistir nunca disso aqui e pode achar a porta fechada, nós dá um jeito de passar para o vão e vamos chegando lá e estamos juntos até o final aí. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, uma boa semana a todos, muito obrigado. Palavra. Palavra concedida. Boa noite, presidente, mesa, Boa noite. nossos colegas, pessoal de casa, do plenário, pessoal de Barrânio. Gostaria de parabenizar o Márcio, que apontou essas obras aí. A gente vai se reunir no final da sessão e tratar desse assunto. É muito importante, né? É o nosso papel estar fiscalizando o município, né? Essas obras aí é a nossa parte também. Colaborar com a Isabela também, a respeito das lixeiras, né? Essas indicações são boas, né? Nosso município é turístico, essa parte do lixo tem que ter uma regulamentação melhor, né? Então, eu quero contribuir com você também. Quero parabenizar o prefeito pelaquela obra que fez na entrada de Caconde, né? Por sinal, ficou muito bonito lá. E Caconde merece ser bem tratado assim, né? E gostaria de falar sobre o projeto de lei que deu entrada nessa casa, dia 3 de abril, que dispõe sobre denominação de rua no loteamento Boa Vista da Barrânia, no distrito de Barrânia, né? A Rua 8. Trata-se de justa e merecida homenagem à memória de uma cidadã barraniense, bem como seus familiares, que segue trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento no nosso distrito. Até sua morte precoce em 2022, aos 39 anos, nunca mediu esforços para proporcionar às crianças do nosso município uma educação inclusiva e de qualidade. Então, é uma homenagem que eu gostaria de estar fazendo, né, à família da Elisa e dando nome a essa rua em Barrânia, Rua 8. E eu conto com o voto dos colegas em memória da Elisa. Passará a chamar professora Elisa de Fátima Dias Vasconcelos. E por hoje é só, senhor presidente. Uma boa semana a todos. Obrigado. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Primeiramente, boa noite, presidente, a mesa, nobre colega, plenário, todo mundo. Quero falar aí, aproveitar o gancho aí da Isabela, da Isa, sobre as lixeiras. A gente esteve conversando semana passada, né, Isa? Falando sobre as lixeiras. Isso aí, parabéns para você aí, é um caminho bom. Eu faço parte lá do quadro funcionário do Parque Prainha, do turismo, e a gente vê, até eu estive comentando com a Isa, com os maus cheiros do lixo, né, nas caçambas. E dentro do parque, o povo está conscientizando, eles não estão deixando lixo muito mais.
Foi o que a Isa falou, uma pouca lixeira, organizado, né? Organizar tudo certinho, isso aí vai ajudar mais ainda. Hoje mesmo a gente fez o lixo lá e foi pouco lixo. O resto está no local certo, que eles mesmos vão pegando e colocando lá no local. Estão bem conscientizados. O que precisa mais lá? Mais indicação. Placas, né, indicando onde vai pôr o lixo, o reciclável, o molhado, né? Para o povo aí que chegar no parque tá conscientizado disso. Como diz a Isa, a semana passada, Isa, teve mais de 2.000 pessoas no parque. Entendeu? Bastante gente, todas pessoas familiar, família brincando, fazendo churrasco. Teve muito bonito o Parque Prainha domingo passado. Esse final não, que teve, né, outros festa, né? O tempo também não estava bem, né? Mas mesmo assim ainda teve muita gente lá. Está muito lindo o Parque Prainha. Estamos arrumando mais ainda. Tive falando aí, como diz a Isabela, os comércios. Adotar um banco. O cara vai lá, 1 litro de tinta, latex, cada um dá de uma cor, coloca a placa lá. Nós estamos lá para trabalhar, eu que faço a parte de pintura, essas coisas lá. O cara vai lá, eu pinto o banco para ele só vai e coloca a placa. Entendeu? Ele dá 1 litro de tinta, a gente deixa mais lindo ainda. Cada um vai ter um banco lá de cada comércio. Isso aí, vai ficar muito bom. Quero agradecer também ao Cristiano, chefe das estradas, né? Vem fazendo um bom trabalho aí. Estive falando com vários funcionários da prefeitura hoje, dos caminhões, das máquinas. O serviço vem fazendo, já está bem adiantado as estradas, devido à chuva aí. Agora já deu uma acalmada e as estradas estão ficando aí ótima de novo. Se Deus quiser, em breve vai estar tudo legalizado. Tem muitos lugares ainda que não passou, mas tem um pouquinho de paciência, está chegando aí. Estão fazendo os mais principais primeiro, as pontes que caiu, né? E quero falar também do Departamento da Agricultura e Meio Ambiente pelo trabalho que vem fazendo aí dentro da cidade. Peço aí aos diretores, né? O Paulo Exídio, o Anderson, o Paulo Denilson Bianchetti, toda a sua equipe, né? Parabéns todo aí o trabalho deles aí, e que eu nem fiz a indicação. De frente, estou fazendo uma indicação verbal aqui. De frente, o Tião Salsicha, a Companhia Paulista cortou a árvore, podou a árvore e deixou os galhos lá. Se assim que eles puderem, eu sei que tem bastante serviço, tem um cronograma de trabalho, a gente não pode atropelar, mas que eles passam lá retirando esses galhos lá. E agradecer a todos os funcionários, nossos gari que trabalham sem, né, nem tem palavra para falar deles, né, o tanto que eles lutam aí para estar colhendo o nosso lixo, né, e todos os funcionários. O meu só hoje, obrigado, Deus abençoe, Deus ilumina. Paz, unidade e gratidão. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Gostaria de falar a respeito das outras 2 indicações que eu fiz hoje. Uma é a respeito do IPTU. Não sei se eu, pelo menos, tive dificuldade de cadastrar água e IPTU no débito automático. Na conta de luz, vem escrito código para débito automático. Então, aí você, no próprio aplicativo do banco, você consegue cadastrar. No do IPTU e da água, eu não encontrei. Então, o que eu quis dizer? Não que seja... eu sei que já tem a possibilidade de realizar por débito automático, mas que isso seja facilitado para a população. E já tem uma coisa que todo mundo está cansado aqui de escutar, mas muita gente em casa não sabe, às vezes, disso. Eu fiz o projeto de lei para a Caconde ficar sem papel. O que quer dizer isso? Para você conseguir aderir à anistia, a imprimir sua segunda via de IPTU, para você pegar uma certidão negativa pelo computador. Gente, não tem cabimento você pagar para pegar uma certidão negativa que você não deve para o município. Você vai pagar, você já está em dia com as suas contas. Não tem sentido você pagar 50 e poucos reais para você pegar uma certidão negativa. Isso hoje, em qualquer cidade que você entra no site das prefeituras, você emite isso na hora. Agora, aqui você tem que ir na Casa Amarela, entrar com requerimento. Quantos funcionários tem que trabalhar para sair? 57, né? Então, assim, fica numa situação que não é viável, não faz sentido. E eu penso, igual está tendo anistia, eu não sei como, mas que estudasse uma forma de ter uns mutirões, sei lá, em bairros, sabe, um ponto para a pessoa ir, para ela ter a facilidade, porque se não tem facilidade, a pessoa não paga. Por que a gente paga a nossa conta de luz? Porque senão corta a energia. Você paga a tua internet. Um dia que fica sem internet na casa, a gente já está correndo para
ver se não pagou, se pagou. E não tem cabimento a gente não pagar o IPTU e não pagar a água. E, às vezes, por que as pessoas não pagam? Às vezes, falta do município também mostrar onde que o dinheiro está sendo investido. Então, como a nossa equipe de marketing da prefeitura, eu falo que é nota 1000, que eles procurem fazer campanhas em cima disso, mostrar o dinheiro do IPTU vai para isso, não sei se é infraestrutura, o que dá para ser feito, mas para a gente conseguir diminuir o número de inadimplente e mostrar para a população que é importante que cada um pague a sua conta de água, de IPTU, mostrar que se paga, igual agora que recebe os carnezinhos, tem um baita de um desconto. Pessoas, às vezes, têm como pagar à vista, você vai estar ajudando o município, mas precisa de ter uma certa divulgação com isso. E extremamente importante, que tenha disponibilidade de ser feito online. A pessoa não consegue, não tem computador, tem dificuldade, a prefeitura está lá, os funcionários estão lá. Mas a prefeitura gasta um dinheiro absurdo com uma empresa, então que ela use dessa empresa para conseguir transformar isso que as pessoas consigam fazer isso de forma online. Não faz sentido a dificuldade que é para você pegar uma certidão negativa, para você aderir a um plano de parcelamento, como é a anistia. Vamos tentar facilitar. A outra indicação é que haja um mutirão, uma campanha de plantio de árvores. Eu fui na represa ontem e estava lembrando lá na barragem que a gente foi com a escola uma vez plantar lá as árvores e a gente não esquece, a criança não esquece. Então, faz com os estudantes, faz por bairro, precisa de plantar árvore, a cidade está sem sombra. E aí eu já aproveito e cobro a minha retirada de fios, porque também não faz sentido as árvores crescer e ficar esses fios tudo arrebentando, porque tem um mundaréu de fio. E é engraçado que a população, às vezes, não sabe. Eu tenho que arrumar um jeito de publicar essas coisas. Porque eu encontro com as pessoas na rua e elas começam, nossa, e esses fios, hein? A pessoa nem sabe que eu sou louca por causa disso, que eu estou cansada de cobrar que seja retirado os fios. Então, eu peço o apoio da população, dos vereadores, para a gente cobrar do Executivo essa retirada de fio, a parte da cidade inteligente, o CACONDE sem papel, para facilitar também na saúde. Já faz anos que eu estou esperando essa promessa que chega daqueles fichários, que fica uma coisa computadorizada. A pessoa passa no postinho, o médico de lá consegue ver quando ela passou aqui no pediatra, no ortopedista. Enfim, que as coisas fiquem digitalizadas para ser mais fácil. Não tem sentido ainda ter aquele mundaréu de fichário, chegar lá, às vezes a pessoa está sem o cartão, aí demora para encontrar. Vamos facilitar, né, ao invés de dificultar. E está tudo... Não é difícil, tem pessoas competentes, tem essas empresas que são pagas, então basta agora os departamentos executarem isso. Uma excelente semana a todos e muito obrigada. Presidente, a palavra. Palavra concedida. Então, boa noite a todo mundo. Eu primeiro quero parabenizar aí os vereadores, os colegas, que exerçam o papel e continuem exercendo o papel da fiscalização. E me coloco à disposição também para qualquer auxílio, tanto jurídico, enfim, qualquer embate que precisar ser feito, porque se há coisas erradas, essas coisas precisam ser mostradas e esse é o nosso papel. Até porque é muito dinheiro e a gente precisa ficar realmente atentos para qualquer possibilidade de erro ou de qualquer outra coisa que comprometa o nosso tão suadinho dinheiro. Tá? Então, coloco à disposição também. Dentro do tema, tivemos semana passada aqui o censo 2022, a apresentação. Sairá o resultado agora em abril, maio. Assim que, com a posse dos dados, né, o município todo mundo vai ter acesso aos dados, poderemos discutir melhor a cidade, porque tem dados gravíssimos ali que a gente precisa ter mais atenção, né? A diminuição de pessoas na cidade, caímos drasticamente, vamos para 17 mil pessoas alguma coisa, perdemos quase 2 mil pessoas, enfim. Então, tem algumas coisas ali que a gente precisa ficar de olho. Ao mesmo tempo, parabenizar ao censo, que é um trabalho gigantesco que eles fizeram na cidade toda. Pelo que eles falaram, atingiram quase 100% da cidade, houveram poucas pessoas que não responderam as perguntas. A zona rural foi perfeita. Então, que era um medo do ano passado, que eles estavam nas reuniões, né, apresentava, mas durante o trabalho de ida e volta, informação, campanha, a Câmara se posicionou, durante a sessão passava as informações, a população
deu a entrevista, falou tudo e logo, logo saem os dados, que vai ser importantíssimo, porque é um dado que envolve tudo, né? Média de renda, média de idade, quem está na cidade, quem não está, quem está na zona rural, quem não está. Vai ser bem legal. Digo isso porque a gente teve a apresentação semana passada. Para registrar também, queria aqui agora para os pais, para as mães, para os educadores, para nós, gestores, para todo mundo. Recebi, como os colegas possivelmente receberam também, um monte de mensagens de mães, todas corretamente preocupadas. E um tema, hoje aconteceu mais 2 eventos. Uma criança de 12 anos queria matar outras crianças dentro da escola. Então, veja que é dentro da escola também. É uma situação muito, muito... hoje aconteceu. Uma criança... Poços de Caldas, né? Foi Poço? Poços. Foi em Poço? Poços de Caldas. Eita. Então, assim, polícia teve pegou. outros eventos também. O que eu quero dizer é o seguinte, é algo que extrapola a própria questão da segurança em si. Favorável à organização, pensar meios de tornar a segurança mais efetiva. Estou dentro do barco. A gente precisa ir além disso, porque a gente não pode tratar só a causa, né, depois que aconteceu. E aí é um trabalho de muito esforço, porque temos diversos trabalhos apontando o que leva a esse tipo de comportamento. Venho falando há algumas semanas da questão da saúde mental da garotada, da criançada, a falta de emprego, oportunidade, escola, afeto em casa, enfim, um monte de coisa. O país nosso é totalmente desequilibrado, desigual, pobreza é demais, enfim, é muita coisa junto, discurso de ódio, preconceito, é muita coisa. E, infelizmente, isso é canalizado, né, potencializado, né, dentro das redes sociais. Existem grupos organizados para que fomentem isso na garotada. Assim, é uma rede muito grande. Então, portanto, no nosso município, que é menor, a gente conhece as famílias, a gente conhece um ao outro. Então, a gente vai ter que ter um esforço grande entre toda a questão política da cidade, principalmente na educação, junto aos professores, uma escuta maior, uma atenção maior a comportamentos, a comportamentos tanto dentro da escola como nas redes. As mães, os pais vão precisar fortalecer essa comunidade escolar junto às reuniões que já existem, mas fiquem atentos a esse tipo de comportamento. A gente precisa ter dentro do município mais forte e sistematicamente organizado a saúde mental da garotada, que é lei, precisa ser implementada. O Conselho Tutelar tem que ser, como a gente passou na lei da casa, de fortalecimento dele. Enfim, é um arranjo bem grande, porque não é apenas um movimento, infelizmente, de onda, é um movimento que envolve outras coisas e ele, infelizmente, pode permanecer se a gente não for atentos às próprias causas. E, obviamente, a segurança ela tem que ser implementada, ela tem que ser organizada. O protocolo que saiu hoje, eu acredito que seja um protocolo organizado, que traz ali segurança, né, atenção, registro, para quem entra nas escolas, enfim. Quero só, para finalizar, presidente, que me coloco à disposição, quero ter a oportunidade de falar com o Natu, com outros departamentos, a gente se debruçar sobre isso, porque é uma situação muito, muito triste, e então me solidarizo com as famílias e principalmente com as mães, e saiba que todo mundo aqui está junto nessa causa, e realmente precisa, é um momento mais de união, né, do que qualquer outra situação. Então, é sobre isso. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar a Isabela, né, a respeito do ecoponto. Eu acho que é uma situação muito importante para Caconde e ela pode contar com o meu apoio. E a respeito também do que o Márcio falou, a lixeira ali no pátio da cooperativa, completamente fora de... né, é complicado aquela lixeira ali na porta da cooperativa. Outra coisa que nós estamos falando a respeito de educação, ali na rua Vereador Acácio Ribeiro, eu pedi o ano passado, eu fiz uma solicitação para que ela fosse mão única.
Por quê? Porque a rua não tem, estaciona carro de um lado, não dá para passar 2 carros do outro lado dos carros estacionados. Só que, na época, o que toma conta falou para mim que não pode porque os moradores não queriam. Mas como? Se, na época que eu passei, os próprios moradores fizeram esse pedido para mim. Então, foi um pedido que eu fiz lá no início de meados de 2021. Foi uma das minhas primeiras indicações. E lá, realmente, o trânsito ali é complicado, tem embarque, desembarque das crianças na creche ali, no Patrício. Então, eu gostaria muito que eles revessem isso para mim. E outra coisa, a respeito dos fios, gente. Os fios, eu já fui atrás, já procurei também. Eles falaram para mim que, se fosse os fios da internet, seria fácil de resolver. Em frente à casa da Cida, o bar do Rosquinha, lá em cima, na Celso Soares Barbosa, o fio, se for uma pessoa alta, pega no pescoço. Desde quando eu lutei para trocar os fios, a CPFL, os postes, a CPFL foi lá, trocou os postes, mas já deixou os fios tudo, gente, muito abaixo. A Cida não tem carro. Se ela tivesse carro, o carro não passaria. Ia arrebentar todos os fios. E agora, eu acho que eu não sei se eles penduram no fio, não sei o que acontece. Eu só sei que o fio está mais baixo ainda. Eu passo lá todo dia para pegar minha neta na creche, cada dia que eu passo, os fios estão mais baixos. Então, eu gostaria muito que desse para eles fazer uma revisão nisso aí para a gente. E outra coisa, essa semana, na quarta-feira, eu tive uma reunião com um coletivo feminista, que faz parte, né, são 3 meninas que vieram representar aqui, e como eu sou o representante da Procuradoria da Mulher, elas apresentaram ideias, e eu com o Bruno já tínhamos feito algumas coisas também, já tinha planejado, mas eu saí porque eu fui fazer uma cirurgia e fiquei afastada até dezembro. E agora, esse ano, eu estou retornando de novo e a gente vai começar agora. Como eu com o Bruno já tínhamos feito um cronograma, elas também vão fazer o delas e muito em breve teremos novidades. Muito obrigado, boa noite a todos e boa semana. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu queria só comentar a respeito do que o Richard falou, a respeito do que está acontecendo nas escolas, né? Mas enquanto, eu penso assim na minha vida, eu participo muito de vida de igreja, enquanto nós começamos a criar lei para poder defender as escolas, e o papel, eu acredito, e até hoje eu costumo acreditar, que hoje eu quebrei 3 vezes na minha vida, mesmo com documento, com papel, com tudo, que papel aceita tudo. O papel aceita tudo. E nós esquecemos da lei maior, que é a lei de Deus. A lei de Deus, que Deus é o único que pode nos salvar e proteger, Deus, e nós esquecemos desse lado aí. E eu estive vendo um programa nos Estados Unidos, que lá eles estão levando uma lei satânica dentro da escola. Por quê que estão levando? Porque isso aí não vai demorar muito tempo, vai chegar no Brasil. Vai chegar no Brasil. Por quê? Porque eles não conseguem pegar pessoa que já tem a cabeça feita, eles não conseguem, então estão levando para dentro da escola. E está instruindo as crianças. Então, por isso que eu falo, nós temos que, enquanto nós esquecer um pouco de Deus, as coisas só tendem a piorar. Nós temos que buscar, nós temos que fazer a nossa parte, mas sem esquecer que Deus é primeiro, né? Se tiver que morrer, vai morrer, mas só que Deus tem que ser em primeiro lugar, né? Então, eu peço que vocês ajudem, por exemplo, se nós pudermos divulgar isso nas escolas, era um ponto. Eu quero saber como é que está a educação da religião nas escolas. Aí sim nós temos uma base para poder nós defender, né? Mas se deixar as coisas acontecer, pode acontecer coisa pior. As coisas, a tendência é piorar. Eu tinha que dizer só. Obrigado. Obrigado. Pode falar. Senhor presidente, peço palavra, desculpa aí, só que eu esqueci de fazer um agradecimento ao Departamento de Agricultura lá do Meio Ambiente,
qual a pessoa do senhor Edivaldo representa lá, em nome de todos os funcionários, da limpeza do terreno lá na Alonso Leonel, que foi feita hoje. Os moradores pediram para estar agradecendo, eu deixei escapar aí, foi uma falha minha. Muito obrigado, viu? Boa noite. Obrigado. Bom, gostaria de agradecer a presença do Magaio, do Pedão, o pessoal que nos acompanhou de casa, aos 9 vereadores, né, pelas indicações, pelos pedidos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.